Está a brincar aqui? Está a brincar? Se é para brincar, eu vou-me embora. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex. O músico pega nas frases do dia e transforma-as em música. Vamos ouvi-la na íntegra, no final. Estamos na redação do Observador e este é o podcast Eurovisões. De segunda a sexta, por volta das 5 da tarde, durante as próximas 2 semanas, vamos publicar este podcast. Faltam 12 dias para as eleições europeias de 2019. No Eurovisões de hoje, a Europa é aqui. Somos Europa. Mais Portugal, melhor Europa. Não ao euro, não à União Europeia. São alguns dos slogans que, por estes dias, enfeitam rotundas e avenidas de norte a sul. Vamos conversar com um especialista em comunicação, com muita experiência em campanhas eleitorais, sobre cartazes e slogans. Afinal de contas, este tipo de campanha eleitoral ainda faz ou não sentido? Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje falamos de exames de condução. Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Contamos a história de um partido que, sem dinheiro para 2 campanhas a cores, teve de optar pelo preto e branco. Está a brincar aqui? Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Continuamos à espera do Pedro Benevides. Sim, ele tem a mania de trabalhar. Cá está. Não me digas que estavas a fechar um artigo, Pedro. Exatamente. Então senta. Haja alguém. Haja alguém. Temos de começar, está bem? Olá Miguel, olá Pedro. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como decorre a campanha. Vamos começar, Pedro Benevides, por quem ganhou e quem perdeu. Eu diria que quem perdeu votos neste último dia foi João Berardo. Felizmente ele não está candidato a nada, mas é claramente o alvo desta campanha. Enfim, depois temos as variações, mas todos eles, quase todos os partidos têm usado o João Berardo. Toda a gente fala dele, do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, aos vários candidatos que ainda ontem à noite fizeram vários discursos onde incluíam o João Berardo para atacar o PS, naturalmente, mas eu diria que é bom para ele que não seja candidato, porque neste momento é talvez a figura mais impopular do país. E quem ganhou? Quem ganhou, eu diria, e para variar aqui um bocadinho, que os vencedores foram os 3 candidatos. Deixa-me só explicar que estamos a ouvir o Pedro Benevides, o editor de política do Observador. Isso. É depois para não te assustares quando tu ouvires a minha voz a dizer isto. Eu ontem assustei-me um bocadinho, mas pronto, talvez seja aquela coisa de primeiro estranhar-se e depois entranhar-se. Vamos a quem ganhou. Quem ganhou, eu diria que foram 3 representantes de 3 pequenos partidos que ontem tiveram a infelicidade de participar num debate organizado pela RTP, que foi bem organizado, naturalmente, mas que contava com os partidos que não tinham assento parlamentar no Parlamento Europeu. E, de facto, eu diria que Paulo Sande, Ricardo Arroja e Rui Tavares fizeram ali figura de senadores, de Pedro Benevides, candidatos editor que tiveram de política. muita paciência para estar ali à conversa, uma conversa que às vezes resvalou para um ambiente um bocadinho de taberna, e, portanto, eu diria, se tiver quem esteve a olhar para aquele debate, seguramente equacionou votar num destes 3 senhores. Portanto, eu diria que no balanço do dia, talvez eles sejam os que mais votos terão conquistado. Miguel Pinheiro, quem ganhou, quem perdeu? Eu vou começar pelo quem perdeu, porque aproveito o debate, a referência ao debate de ontem do Pedro. Olha, não te assustes, vou só explicar que és o diretor do Observador. Não me assusto. Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. E acho que aqui quem perdeu foi André Ventura, que optou por, em vez de ir ao debate, manter o seu comentário na CMTV. Ele teve 2 frases de campanha fortes. A primeira foi: não vês o pisão nem a cotovelada? Pá, Aníbal, empresta-lhe os óculos. Isto foi sobre a expulsão de Ristovski, do Sporting, e teve uma segunda frase forte de campanha que foi: era livre e nunca é penalti, que foi sobre uma falta supostamente que ficou por marcar ao Benfica. Eu odeio metáforas futebolísticas, mas virando ao contrário as imortais palavras do próprio André Ventura, eu diria que não foi livre, mas foi penalti, e foi na própria baliza, porque um candidato que não se leva a sério, e já tínhamos algumas indicações de que André Ventura não se levava muito a sério, com os problemas no Constitucional e etc., realmente não pode estar a pedir votos a ninguém. Quem ganhou votos
parece-me que estão a ser os mais focados nesta campanha, que é o Bloco e a CDU. O Bloco apostando num ataque direto ao PS, e de facto, onde o Bloco tem que ir buscar votos é ao PS, quer dizer, não vale a pena estar a falar de geringonça agora, estamos em campanha. E a CDU também, Jerónimo de Sousa, ontem esteve muito focado no discurso que fez, atacando também o PS, o CDS e o PSD, claro que sim, falando também em Brardo, claro que sim, mas atacando o PS, que é o mais importante. Só um detalhe é que, no final deste jantar de campanha, o João Ferreira disse que a CDU se afirma como a mais consequente aliada na luta contra os preconceitos e estereótipos sobre o papel da mulher na família e na vida social, política e cultural. Estereótipos, enfim, quer dizer, isto foi dito num jantar só para mulheres, não sei se a CDU também faz um jantar só para homens, é claro que todos os partidos fazem jantar só para mulheres, mas a verdade é que foi um jantar só para mulheres, e onde o líder do partido resolveu falar sobre temas como a maternidade, as licenças de maternidade, a natalidade, portanto, estereótipos, não me parece que a CDU esteja a fugir muito aos estereótipos. E fez uma referência à Nossa Senhora. Portanto, sim, eu diria claro. que aí fugiram um bocadinho ao estereótipo. As mulheres são mais religiosas. É verdade, não, nesse ponto de vista estamos inteiramente de acordo. Enfim. E já agora estamos a falar de um partido que nunca teve uma mulher a liderá-lo. E o tema Brardo entrou definitivamente na campanha, mais um tema doméstico a dominar as atenções. Eu, por acaso, acho que o tema tem, digamos, a caricatura doméstica, e de caricatura não é só porque nos faz rir, mas eu acho que é daquele riso que a pessoa ri por fora e chora por dentro, porque de facto é um retrato pouco simpático do país que somos, mas o João Brardo é claramente um dos focos de um problema grave que afeta o país, mas também tem, digamos, consequências europeias, e aquilo que se passa na banca em Portugal não está desligado daquilo que é decidido em Bruxelas, e portanto é um caso de facto doméstico que tem implicações e que faz sentido que entre na campanha, sendo que, vamos ser sinceros, eles não estão a usar o caso Brardo para falar sobre questões europeias, estão a falar do caso Brardo para ver a quem é que conseguem colar este ativo tóxico, para usar aqui uma expressão da banca, em termos eleitorais, que é naturalmente ao PS. E este ativo tóxico cola a alguém, Miguel? Acho que ainda não, e esse é o problema. Não é? Acho que até agora este tema estão todos a tirar o Brardo à parede. Estão a tirar o Brardo à parede. Faz umas piadinhas, Ricardo. Está a ser daqueles temas soma zero, não é? Porque é tão chocante que toda a gente fica igualmente indignada. E não há nenhum... Ontem o Henrique Raposo escrevia no Expresso que este é daqueles temas típicos para políticos populistas aproveitarem. Sim e não é? Porque isto já está a um nível tão alto que é difícil colar isto apenas a um partido. De facto, tem havido tentativas de colar isto ao PS. E eu deixei-me só dizer que eu disse naturalmente, mas é porque todos os partidos que estão em campanha basicamente estão a atacar o PS, que é o partido que está no governo. Claro, portanto, não, e também e há alguns argumentos que podem usar. Quando isto aconteceu foi no chamado assalto ao poder no BCP, sim. Não é? Enfim, havia as ligações ali ao poder socialista na altura, mas não me parece que ninguém esteja a conseguir dominar o tema e transformá-lo numa arma de ataque político eficaz. Portanto, isto possivelmente não vai ter grandes implicações nos resultados da campanha. E ao segundo dia de campanha já tivemos Marisa Matias numa escola a conversar com crianças, também tivemos Pedro Marques a superar beijinhos para as crianças. São poucas as escolas e os lares de idosos que escapam aos candidatos e às campanhas eleitorais, Pedro. São clássicos, e os partidos, por acaso, é uma questão interessante que um dia haveremos de abordar aqui. Eu só levanto questões interessantes. Não, sem dúvida. Já agora deixa-me dizer Ricardo Conceição, o apresentador aqui do podcast, que é para não falarem por cima de ti também, para te dizer que não há aqui grandes surpresas nesta campanha até agora. Não há nenhuma evolução, nenhuma modernidade, nenhuma disquete que apareça aqui nesta campanha, porque é tudo feito nos moldes tradicionais. E, de facto, esses locais são inevitáveis. E já agora, se houver aqui alguém que estiver a ouvir-nos e não tenha visto esse vídeo que foi filmado pela Rita Tavares, que é a repórter que temos a cobrir a campanha do PS, esse vídeo de Pedro Marques a mandar beijinhos às crianças, acho que são ali uns 30 segundos que vão valer a pena. A Marisa Matias mais distante, enfim, uma coisa mais distante, mas hoje já tivemos mais coisas para além disso. Temos Pedro Marques a sair à rua, num evento de campanha que não estava planeado, e de repente hoje foi anunciado que ele iria tomar um cafezinho na praça e cumprimentar umas pessoas. Não havia muita gente porque também era cedo, mas ele foi fazer isso. Ele que diz que está a seguir o ritmo de campanha
que tem feito nos últimos meses, e que não é mentira, que já esteve várias vezes na rua, mas na campanha oficial tudo muito dentro de salas, e tivemos Marisa Matias a andar de comboio e Paulo Rangel a andar de helicóptero. Portanto, hoje, mais do que as crianças, hoje aparentemente são os meios de transporte, porque Pedro Marques também foi à Embraer. Portanto, Miguel. Sim, as crianças, há uma característica que liga as crianças numa escola e pessoas de terceira idade num lar, é que nenhum dos dois pode fugir, e é por isso que os candidatos em campanha se concentram neles, porque uma pessoa que está numa esplanada ou num café pode sempre levantar-se inopinadamente e começar a correr. Ali é mais complicado, não é? E, portanto, Não há fuga possível. não há fuga possível. E realmente são clássicos de campanha. Nós temos aquela história mítica de Mário Soares, que supostamente estava a levantar uma criancinha, um bebê, e percebeu que era um anão, não é? Há essa história que se conta desde sempre de campanhas. As crianças estão sempre presentes. Nós aqui neste caso tivemos, há 1 ou 2 dias, Porfírio Silva do PS a atacar a Iniciativa Liberal porque o candidato tinha levado os filhos para uma ação de rua qualquer, indignou-se pelo facto de estarem a ser usadas crianças em campanha. Enfim, só foi preciso esperar umas horas, obviamente, para Pedro Marques ir atirar beijinhos para o ar numa creche ou numa escola. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha neste podcast do Observador Eurovisões. Já a seguir, Fact Check. Neste Eurovisões vamos ainda olhar para os cartazes e para os slogans da campanha e no final o Bandex vai às eleições. O riso de Berardo. Ha ha ha! Está a brincar aqui? Ha ha ha! São muitos os mitos sobre a União Europeia e sobre a forma como Bruxelas condiciona a nossa vida. Sara Antunes de Oliveira é editora de Sociedade do Observador e é também uma reconhecida caçadora de mitos. Olá, Sara, até ao final da campanha vamos tentar desfazer alguns mitos. Vamos tentar desfazê-los porque o Observador é um dos membros da rede europeia de fact-checkers. Vamos pegar em ideias pré-concebidas, mitos, notícias muito partilhadas e vamos investigar. Então hoje vamos olhar para esta notícia que tem a ver com exames de condução. Os condutores vão ou não ter de repetir o exame de condução a cada 5 anos depois de 2020? Sabes que esse é um dos mitos que tem dominado conversas e partilhas de Facebook na Alemanha, mas não só é uma mentira, como é uma mentira de dia 1 de abril, publicada no site alemão Autozeitung. Esse artigo dizia, no segundo parágrafo, logo ali à cabeça, que os condutores terão de demonstrar a sua capacidade de controlar o veículo num teste de aptidão que exige que estacionem de marcha atrás com o olho fechado. Ou seja, é preciso fechar o olho para fazer pontaria para o carro entrar ali direitinho. E é exigido para renovarem a carta. E isso não chegou para pelo menos suscitar alguma desconfiança por parte dos leitores, neste caso dos alemães? Aparentemente não. Pior que isso, o mito pegou e, apesar dos vários desmentidos, ainda há mesmo quem acredite que vai ser preciso repetir o exame de condução nestas condições de 5 em 5 anos, e isto é falso. Bom, neste caso o melhor é mesmo abrir bem os 2 olhos para não cair em mentiras. E lá veio o carimbo de mais um mito desfeito. Eu acho que, acima de tudo, não se está a olhar para as europeias como uma campanha. Está-se a olhar para ou como uma campanha de um determinado produto ou serviço ou de um momento. Acho que se está a olhar, acima de tudo, como uma ou um teaser para umas legislativas que aparentemente até esse produto pode ser lançado antes do que se estava à espera. Rodrigo de Barros Rodrigues é especialista em comunicação. Tem no currículo várias campanhas eleitorais da esquerda à direita. Estamos em Alvalade, em Lisboa, a olhar para os cartazes. Olá, Rodrigo. Obrigado por ter vindo ao Eurovisões. Obrigado pelo convite, é um prazer. Estamos na rua, estamos em plena campanha eleitoral. Se pudesse eleger um cartaz ou o cartaz destas europeias, que cartaz elegia? Não sei se eleger algum. Eu acho que é ótimo estarmos na rua, porque é onde os cartazes têm visibilidade e é onde a política se devia fazer, independentemente de serem umas europeias ou qualquer outras.
A verdade é que eu acho, sinceramente, do ponto de vista de comunicação, eles estão muito fracos, tanto do ponto de vista de forma como de conteúdo. Eu não sei se isto é uma questão estratégica em que se está a aproveitar este ato de comunicação para alavancar um outro assunto que é o das campanhas legislativas. Parece que se está a tentar promover um produto com outro que não tem nada a ver ou que não deveria ter a ver. É uma espécie de balão de ensaio, até nos cartazes? Talvez, a verdade é que o produto e o assunto não é o mesmo, portanto eu não sei muito bem porque é que as marcas normalmente, não me parece que a Nike teste uns ténis para jogar ténis da mesma maneira que lançam umas chuteiras, e de facto parece que há aqui uma confusão na mensagem política, se é que há alguma, e nesse sentido parece-me que os partidos estão a optar por mensagens acima de tudo muito genéricas, mensagens que o... Somos Europa, conta certa. Porque a Europa também é aqui. A Europa é aqui, obrigado. Portugal é aqui, quer dizer, faz-nos lembrar algumas campanhas que às vezes brincávamos há uns anos atrás. O cal é o cal, que bom o cal, isso funciona para todas as marcas, não é? Porsche é Porsche, Axe é Axe. Parece é que efetivamente, se nós pegássemos em qualquer uma das frases usadas pelos partidos e trocássemos o logotipo ou as caras, eles estão praticamente todos a dizer a mesma coisa, que é muito pouco ou nada. Eu acho que efetivamente há um do PAN que diz que querem sentar a ecologia na Europa. Vamos sentar o planeta em Bruxelas com estas e muito mais medidas. Que me parece, do ponto de vista de mensagem de comunicação, o único que tem uma associação clara ao que o PAN como marca defende, a ecologia. Isso vai ser interessante quanto tempo é que eles mantêm relevância quando a sustentabilidade e a ecologia for assunto que todos os partidos têm que apropriar, mas à parte disso eu não consigo entender, parece que efetivamente ou não se defende nada ou defendem todos o mesmo, mas há uma confusão grande, o que quando me é suposto levar a tomar uma decisão, e as marcas servem para isso, para me ajudar a decidir entre A, B ou C, e portanto os partidos políticos também, eu não estou a escolher por um produto ou outro ou por um serviço, estou a escolher por uma ideologia ou estou a escolher por um candidato que é suposto me representar de uma determinada maneira, eles parecem todos querem dizer o mesmo, que é mais ou menos nada. E até há cores, por exemplo, o PS usa o azul, o Bloco de Esquerda agora usa umas fotografias com a Marisa Matias no meio de pessoas. Parece que até as cores são disfarçadas e querem esconder os partidos, é isso? Não, eu acho que está a acontecer o mesmo que acontece em algumas categorias de produtos ou indústrias, que é uma certa indiferenciação. Podemos olhar para um caso recente, como por exemplo, fazendo a analogia que eu gosto muito, do mercado das óticas. Todas estão em azul. E onde é que entra a guerra aí? Entra em preço. Quando eu não consigo diferenciar, eu vou para outros aspectos que não são emocionais ou não são relacionais. E, efetivamente, o PS já não usa cor-de-rosa, que era uma cor que representava de alguma forma. Parece que estão todos no azul e no branco, que é mais uma vez um problema de mesmice e de indiferenciação. O que é que diferencia estes partidos? O que é que me vai fazer decidir sobre um outro? Mesmo a aliança de Pedro Santana Lopes também é azul e branco, que ainda por cima confunde ainda mais, porque são as cores que supostamente representam a Europa. E alguém para na rua para olhar para os cartazes? Eu acho que as pessoas estão paradas na rua a apanhar trânsito, com novas soluções de mobilidade. Os cartazes servem de alguma forma para reforçar algum tipo de comunicação ou algum tipo de posicionamento que as marcas deveriam ter. Hoje em dia as marcas comerciais estão a recorrer muito ao outdoor, o chamado outdoor, os cartazes, os mupis, porque eles permitem alguma repetição e alguma fisicalidade para uma comunicação que hoje em dia é muito digital, muito efêmera, que dura muito pouco tempo, que é de vídeo, que às vezes ouvimos sem som, em device em que estamos a fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Portanto, o cartaz bem utilizado num media mix, que é escolher os mídias certos para transmitir, funciona adequadamente. As marcas investem nisso e elas percebem muito marketing, às vezes mais do que os partidos políticos. Mas a forma como eles estão a ser usados é muito, muito fraco. E, efetivamente, ele deveria ser um complemento a um discurso, a uma intervenção televisiva, a um debate, que tudo isto são canais diferentes de eu tentar transmitir conteúdo. Rodrigo, e estas campanhas de feira de manhã, almoço com militantes, tarde na empresa X ou na empresa Y e ainda um lanche e depois jantar com militantes no pavilhão, isto ainda faz sentido ou não? Eu creio que faz sentido na medida em que
a política também deve ter um papel como serviço ou como marca, digamos, de estar próximo das pessoas. Portanto, isto para dizer que o conteúdo tem que ser relevante e aí, por exemplo, estávamos a falar há pouco, eu acho que este partido do Chega ou do Basta ou do... estou sempre um bocadinho a brincar, pelo menos eles têm mensagens diferenciadoras, assertivas e eu entendo o que é que eles estão a defender. Mas é algo que se pode dizer também à mesa do café, não? Eu acho que sim, mas lá está, a política... Funciona a política, é por definição, ou deve ser por definição, altamente abrangente, deve ser relevante tanto para a pessoa que está a tomar o café, como para quem quer discutir isto de forma mais afincada, ou dentro de uma faculdade, ela tem que ser relevante para toda a gente. O problema é que parece que às vezes nos esquecemos um bocadinho disso, há pouco pensamento estratégico na forma como cada meio deve ser utilizado. Agora, efetivamente, este formato, acima de tudo, eu lembro de falar muitas vezes com o Dr. Paulo Portas, e ele dizia... Como é que eu consigo fazer uma campanha com poucos recursos financeiros? Vou para as feiras, é onde estão as pessoas, é onde há audiência. O truque é esse, quer dizer, se nós vimos hoje em dia a importância que têm os influenciadores, é porque eles têm uma audiência, eles constroem uma audiência e depois conseguem entregar as mensagens de uma determinada forma. Enfim... Mas não vamos assistir a uma transferência das campanhas para as redes sociais, por exemplo? Já estamos a assistir, mas mais uma vez, uma rede social é uma forma. Se o conteúdo não for interessante, não vale a pena de forma alguma tentar aplicá-lo. A verdade aqui é... Tivemos só fotografias do candidato a dizer eu estive aqui e agora vou para ali, não interessa nada. Não, ou que em vez de estar ao alto está ao baixo. Não é captar e esperar que aquilo que não é minimamente interessante na rua se torne altamente interessante nas redes sociais. Ninguém vai ver. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Até à próxima. Tchau. Obrigado. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Estamos em 1987 e as Bangles, com Walk Like an Egyptian, são rainhas da rádio, da TV, do disco e das cassetes. Portugal votou pela primeira vez, numas eleições europeias, a 19 de julho de 1987, um ano depois de entrar para a CEE. Exatamente no mesmo dia houve eleições legislativas. Tal como hoje, os orçamentos, em alguns partidos, eram modestos. O Partido Popular Monárquico, o PPM, concorreu quase sem dinheiro. Perante duas eleições, duas campanhas, é preciso fazer escolhas. O PPM não tinha orçamento para imprimir todos os cartazes a cores e na hora de decidir, a direção tirou à sorte, a Europa ficou a cores e o país a preto e branco. Miguel Esteves Cardoso era o cabeça de lista do PPM a Bruxelas e saiu a cores nos cartazes. A paixão pela política falou mais alto nesta campanha. Tudo foi dado de graça. Toda a gente colaborou, portanto, o fotógrafo, etc. Toda a gente trabalhou de graça, por amor. Quando a dizer não tínhamos dinheiro, não tínhamos nem sequer um escudo. Ninguém tinha dinheiro. Muita paixão, 0 deputados. O Partido Popular Monárquico não conseguiu lugares nem no Parlamento Português, nem na Europa. Agora, Miguel Esteves Cardoso diz que prefere ir a Bruxelas como jornalista e não como candidato. Diz, o cabeça de lista do PPM em 87, que falta perceber o que fazem os eurodeputados. A quantidade de portugueses que diz não estou para isso, não vou deslocar à mesa de voto para esta porcaria que eu não sei o que é, isso é muito eloquente. Há de reparar quando fazem assim, temos que baixar a percepção da ganância com que dizem isso, são as pessoas interessadas que querem aqueles milhões de votos para justificar a existência fútil deles. No Parlamento Europeu, uma pessoa pode fazer uma diferença, mas os partidos não fazem diferença nenhuma. O PS está tudo feito ao bife e o PSD também. E o CDS também. Miguel Esteves Cardoso já deixou a política ativa. Em 87 teve direito a cartazes a cores nas paredes. Já Gonçalo Ribeiro Teles, o cabeça de lista ao Parlamento Português, ficou a preto e branco. O slogan de campanha do PPM para as europeias era "Por uma Europa colorida". Nas primeiras europeias, em 1987, PS, PSD, CDS, CDU e PRD conseguiram lugares no Parlamento Europeu. Está a brincar aqui? Está a brincar? Se é para brincar, eu vou-me embora. Bandex vai às eleições aqui no Observador. Todos os dias, até ao final da campanha, o autor de Uma Escuta Aqui, Uma Escuta Ali vai pegar nos sons destes dias e transformá-los em música.
Está a brincar aqui? Está a brincar aqui? Se é para brincar, eu vou-me embora. Sorriso de brado. As pessoas sorriem no Parlamento. Nuno Melo e Marisa Matias estão indignados com a passagem de João Berardo pelo Parlamento. As pessoas sorriem no Parlamento. As pessoas sorriem no Parlamento. Está a brincar aqui? Está a brincar aqui? Se é para brincar, eu vou-me embora. 350 milhões de euros. Está a brincar As pessoas aqui? sorriem no Parlamento e nada acontece. É desses pontos de vista que nós temos que falar realmente de delinquência bancária. Delinquência financeira. Delinquência financeira. Delinquência As financeira. pessoas sorriem no Parlamento e nada acontece. Delinquência financeira. Delinquência financeira. O riso de brado é o melhor retrato da elite medíocre e parasitária. Eurovisões. Participam neste podcast Joana Carvalho Reis, João Cruz, Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.